reference, faz aquelas gambiarra quando precisa ler vários sensores, né? E era isso. Agora, gente, eu vou começar a ver com vocês do ponto de vista mais físico, tá? Então, o que acontece tanto no Atmega 328P, quanto no Atmega 2560, quanto na vasta maioria dos microcontroladores da Atmel que possuem conversor AD. Quase todos eles, eu não posso afirmar todos com certeza, tá? Mas virtualmente todos que tenham a arquitetura AVR, a arquitetura de processador AVR, eles vão se comportar de uma maneira muito similar ao que eu vou estar abordando com vocês agora, ok? O que vai ter de diferente? Vai ter mais registradores, porque tem mais pinos, vai ter menos flags, porque certa funcionalidade não é suportada, mas grosseiramente falando, eles vão se comportar de acordo com aquilo que a gente vai abordar agora, tá? Eu deixei para vocês essas lâminas disponíveis, eu ainda não deixei o material lá, pessoal, de leitura complementar, lá o capítulozinho para vocês, porque eu quero finalizar uma etapa dele lá, que eu ainda não consegui acabar, que envolve a parte de interrupções. Como a gente não viu interrupções, eu resolvi não colocar ainda, tá? Para não complicar a brincadeira. Eu coloquei só a parte básica aqui, e aí quando eu falar de interrupções, eu volto ao assunto, tá? Eu explico quais seriam as modificações que a gente poderia fazer para usar o conversor AD com esse mecanismo que a gente conhece como mecanismo de interrupções. Bom, então vamos lá. Então, tanto no Arduino Uno quanto no Arduino Mega, né, pessoal, a gente tem um conversor AD em tudo parecido, tá? Vai ter pouquíssimas diferenças entre ambos, tá? Talvez tenha uma diferença significativa entre ambos, tá? E em ambos os casos, e em todos os microcontroladores da arquitetura VR que eu conheça, pelo menos, que já tenha passado por mim, tá? Pelos meus olhos, o conversor AD, nesse caso, vai usar um método que é conhecido como método de aproximações sucessivas, tá? Existem 3 métodos de construção do conversor AD que são bastante utilizados na atualidade, tá? Que é o conversor tipo flash, que seria o melhor dos conversores, tá? Que a gente pode construir. O conversor tipo flash, ele vai ter a maior velocidade possível, tá? Só que ele tem o pepino de ser um conversor muito caro, tá? Construtivamente, construir conversores tipo flash exige muito, porque exige um circuito muito grande, tá? Para ser montado. O segundo tipo de conversor, que é muito usado em multímetros, tá? Digitais, é o conversor AD com integrador, tá? Que não deixa de ser muito parecido com esse método aqui que a gente vai abordar, tá? Que ele tem a vantagem de ser um conversor muito simples, tá? E não depender de componentes para determinar o valor convertido. Basicamente, ele depende de um processo de contagem de tempo, tá? Não vou entrar aqui em detalhes. E o terceiro tipo, destacando aqui uma observação, né? Tem outros que eu não estou comentando, tá? Mas o terceiro tipo, que é muito comum também, bastante antigo, tá? É o método de aproximações sucessivas, ok? Basicamente, pessoal, o método de aproximações sucessivas, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, tem aqui um videozinho na Wikipedia, depois que eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Mas o método de aproximações sucessivas, basicamente, ele tem um controlador digital, que é esse circuitinho aqui que ele está chamando de SAR, tá? Esse circuito é responsável por gerar a lógica de geração de um valor digital de N bits. Então, aqui a gente teria uma conversão de N bits, tá? Onde esse valor digital, por sua vez, passa por um conversor DA, exatamente isso que vocês estão vendo, tá? Um conversor que faz a conversão de digital para analógico, tá? E o resultado da saída desse valor aqui gerado pela lógica de controle é, obviamente, uma tensão, perfeito? Essa tensão gerada por esse controle digital, por sua vez, ela é comparada com a tensão de entrada que a gente está querendo fazer a conversão análogo-digital, perfeito? Essa tensão de entrada e a tensão gerada pela minha lógica são comparadas através de um amplificador operacional. Vocês já devem ter visto isso com o professor Augusto, suponho eu, tá? Essa comparação, gente, vai gerar uma lógica que vai me dizer que vai ter um nível de tensão alto ou um nível de tensão zero, ou tendendo, né, a VCC ou tendendo a zero, perfeito? Por quê? Quando que isso vai acontecer, né? Que eu posso interpretar, então, como lógica 1, lógica 0, né? Se o sinal Vin
for superior ao sinal gerado pelo conversor DA, eu vou ter aqui um nível alto sendo gerado. Se o sinal vem for inferior ao sinal produzido pela minha lógica de controle, eu vou ter um nível baixo. Isso vai indicar se o que eu gerei aqui como conversão temporária da minha tensão de entrada tá com um nível de tensão superior ou inferior ao nível da tensão que eu realmente quero converter. Tá? Então a lógica é bastante simples. O que eu faço? Eu começo, eu acho que eu expliquei aqui, ó. Eu começo setando o bit mais significativo para 1. Então imagine que eu tenha 4 bits, tá? Então eu vou fazer a palavra ser 1000. Aí eu vou pegar essa palavra 1000, vou botar no conversor DA, o conversor DA vai me gerar uma tensão, feito? Eu vou comparar essa tensão com a tensão de entrada. Se a tensão de entrada for inferior à tensão gerada pelo meu conversor DA, se ela for menor, significa que eu errei ao fazer esse bit ser 1. Então eu inverto o valor dele e produzo, então eu troco o valor dele de 1 para 0. Resolvi o bit mais significativo, eu vou para o próximo. Então imaginem, vamos supor aqui que a minha tensão vem e deu inferior. Então ao invés de eu ficar com 1000, eu vou partir agora para a palavra 0100. E vou de novo repetir esse processo. E vou fazendo isso bit a bit, e consequentemente eu vou precisar aqui de 4 ciclos de operação para conseguir definir qual seria o valor correto desses 4 bits. Perfeito? O que tem além disso que eu expliquei rapidamente para vocês? Existe aqui, associado à tensão de entrada, um circuitinho, que é esse SH que vocês estão vendo aqui na figura, tá? Que a gente chama de circuito de sample and hold, em bom inglês. Ou, em bom português, né, seria o circuito amostrador. Está fazendo a amostragem do valor da tensão de entrada. Isso daqui é um capacitor, tá, pessoal? É um circuito RC, perfeito? Basicamente, ele serve para quê? Ele serve para estabilizar a tensão de entrada, para que essa tensão se mantenha relativamente constante, enquanto eu necessito finalizar a conversão, tá? Então, só para tentar mostrar aqui para vocês, eu tinha visto isso daqui, inclusive. Nossa, dá umas palavras. Wiki Successive Approximation. Tinha visto, inclusive, um videozinho super bonzinho aqui, uma animação bem interessante na Wikipedia, que vai mostrar para vocês esse processo. Então, prestem atenção. Ó. Eu não consigo parar isso daqui, né? Seria super bom eu parar, né? Mas, infelizmente, eu não tenho como fazer. Vocês estão vendo que ele está fazendo ali o primeiro bit, né? Ó, e ele está definindo, ó. Primeiro bit ele faz 1, errou, ele vai para o próximo, errou, ele vai para o próximo, e assim vai. Até que ele se aproxime da tensão de referência. É isso que está sendo exibido aqui. Vocês estão vendo que ele erra muito, agora ele trocou aqui a tensão só para mostrar. Vocês estão vendo que ele erra muito no início, mas ele vai sucessivamente aproximando da tensão que a gente tem, que é estabelecer aqui como tensão a ser convertida. Então, a tensão a ser convertida é 3 volts, né? Em 4 ciclos a gente chega nela, que ele está mostrando agora para 4 volts. Ó. Então, ele vai definindo bit a bit, né? Eu preciso aqui, então, de 1, 2, 3, 4 ciclos para definir qual é o valor correto da minha conversão. Tá? Esse é o circuitinho conhecido, então, como circuito de aproximações sucessivas. Por que esse circuito? Né? Porque é um circuito fácil de implementar, tá? E, particularmente, ele permite um controle do tempo de conversão. Muito, muito fácil de ser controlado, tá? Em razão do clock de alimentação do circuito do conversor. Então, eu sempre tenho um comportamento bem definido de como o meu conversor vai trabalhar, tá? Então, é um circuito que é barato, eu consigo atingir uma resolução razoavelmente grande, tá? Uma resolução boa, de 10 bits, 12 bits e assim por diante, sem que esse circuito seja caro. Qual é a desvantagem? Ele tende a ser lento, que é o que acontece aqui no nosso conversor dos processadores Atmega, tá? São conversores que são essencialmente bem lentos, tá bom? Para um microcontrolador é suficiente, tá? Para a maior parte do que vocês fariam no mundo associado à indústria, é mais que suficiente, tá? Mas para determinadas aplicações, talvez vocês um dia precisem de um conversor AD externo. Então, aqui só para mostrar para vocês, aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui, porque é uma figurinha. Esse seria o diagrama em blocos do conversor AD do Arduino Uno, que é o Atmega 328P, que é o carinha aqui que a gente está trabalhando aqui no
no Tinkercad, tá? O que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Eu precisava, às vezes, ter uma forma aqui de circular isso daqui. Então, deem um segundo aqui para mim só, tá? Que eu vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês, que eu acho que vai facilitar a minha vida. E a de vocês, para essa explicação, pelo menos. Vai se tornar significativamente mais simples. Deixa eu parar aqui e compartilhar aqui uma outra tela, por favor. Tá. Porque aqui eu consigo daí mostrar para vocês o circuito do conversor, tá? E fazer algumas anotações. Tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Nem dá, já tá com um zoom muito grande. Bom, mas vamos lá. Bom, aqui, pessoal, eu consigo desenhar, tá? Por isso que eu coloquei esse cara aqui, tá? Não vai ser um desenho muito lindo, né? Mas pelo menos eu consigo apontar algumas coisas para vocês. Linha livre, exatamente isso daqui. Então, pessoal, o que a gente tem nesse circuito que representa o conversor AD de um Arduino Uno, tá? Primeira coisa, vocês têm aqui o conversor por aproximações sucessivas, que é esse carinha aqui, ó. Basicamente, o nosso conversor por aproximações sucessivas é esse cara. Tá aqui a lógica de controle, que gera a palavra a ser convertida. Tá aqui o conversor DA, perfeito? Que gera o nível de tensão a partir da palavra digital. E tá aqui o comparador, que está efetuando a comparação entre a tensão que eu quero converter e a tensão gerada pela minha palavra até aquele momento, pela palavra convertida temporária. Perfeito? Então, é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? O que mais que a gente tem nesse carinha aqui, ó? Esse daqui eu falei que era... Não, eu botei o desenho errado aqui, tá? Deixa eu ver se eu botei o desenho errado. Acho que sim. Eu botei aqui o desenho do Arduino Mega. Vai por ele, tá? Acredito eu. Não, sim, esse é do Arduino Mega. Tem razão, tá? Deixa eu até depois ver se eu não tenho que corrigir na lâmina isso, mas tudo bem. Aqui eu botei como Arduino Atmega 328, não é, tá? Esse daqui é do Atmega 2560. Por que eu descobri isso, né? Por causa disso daqui, ó. Duas coisas, tá? Primeiro, número de entradas. Esse estágio aqui nessa parte, ficou feio ali, deixa eu desenhar de novo. Tá? Aqui nessa parte aqui, vocês estão vendo justamente o famoso circuito conhecido como multiplexador, né, que vocês viram em circuitos lógicos, tá? O multiplexador aqui é o cara que vai pegar os canais que a gente tem do A0 até o A15, estão lembrados? No Arduino Mega. No caso do Uno, a gente só tem do A0 até o A5 disponível, né? Na placa do Arduino Uno, tá? Mas, em suma, eu tenho aqui todos os canais a serem convertidos, tá? Que justamente o meu multiplexador vai me entregar lá para eu conseguir usar e fazer a digitalização da tensão de entrada. O que mais que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui também um seletor, que é esse circuitinho aqui, tá? Que serve para selecionar qual é a máxima tensão de operação do meu conversor. Se eu quero trabalhar com a tensão de alimentação do processador, que é o AVCC, que é esse carinha aqui, tá? Se eu quero trabalhar com alguma referência, lembram-se lá do Analog Reference? Com alguma referência de tensão interna, que no caso do Arduino Uno seria só 1.1 volts, mas no Arduino Mega a gente tem uma referência de 1.1 ou 2.56, ou se eu quero usar como máxima tensão de operação do meu conversor, uma tensão disponibilizada no pino AREF, perfeito? E aí eu tenho um multiplexador aqui que é controlado por um certo registrador, e uma chave aqui digital, uma chave MOSFET, né, que serve para ligar ou desligar esse cara aqui aos nossos estágios aqui do conversor por aproximações sucessivas, tá? Fora isso, a gente tem o quê? Que dentro lá do mundo do Arduino não aparece, tá? No Arduino Mega, a gente ainda tem a possibilidade, pessoal, de fazer um controle de ganho. Então, não somente eu consigo digitalizar o sinal analógico que está no pino,
como eu consigo também aplicar ganhos no sinal analógico. Eu tenho uma amplificação possível, tá? Isso só existe no Mega, tá? No Uno, no Atmega 328P não tem esse recurso, tá? Só no Arduino Mega, tá? Que mais? Eu também tenho, que está sendo apresentado aqui por esse terceiro, na realidade, multiplexador que vocês estão vendo aqui, que eu acabei de desenhar, eu também tenho no Arduino Mega a possibilidade de converter sinais diferenciais. Como é que funciona a nossa conversão normal? Eu tenho o pino que vai do A0 até o A15, eu boto uma tensão lá nesse pino de A0, no pino entre os pinos A0 e o A15, eu coloco no pino que eu quero converter uma certa tensão, e eu uso essa tensão em relação a 0 volts, em relação à minha referência de terra, né? Eu uso essa tensão para determinar qual é o valor a ser convertido. No Arduino Mega, ao invés de usar um pino e realizar a conversão da tensão desse pino em relação a 0 volts, eu consigo tomar dois pinos e realizar a conversão da diferença de potencial entre eles, da diferença de tensão entre eles, tá? Isso não tem no Uno também, só tem no Mega, tá? E o resto que vocês veem aqui na figura, no diagrama, pessoal, em essência, são os nossos registradores, tá? Que a gente vai estar trabalhando aí, que eu vou estar explicando em seguida, tá? Nos diferentes estágios que a gente vai usar, então, para trabalhar com esse cara. Ok? Ficou alguma pergunta até aí? Tá tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. Tá? Deixa eu ver o que ele fez aqui para mim. Tá. Maravilha, tá? Em razão disso, então, pessoal, eu acho que a minha lâmina aqui capou uma coisa que eu tinha feito do Arduino Uno, mas tudo bem. Em razão disso, então, que eu acabei de explicar, de tudo isso que a gente viu, tá? E eu vou dizer para vocês que com certeza capou uma série de coisas que não estão aparecendo aqui, tá? Mas eu acho que não é, assim, estritamente necessário eu me preocupar com isso agora, tá? Tem como eu continuar sem mostrar que isso, o restante, tá? Bom, mas em suma, em razão disso, a gente consegue, desse circuito e das características do conversor AD, a gente consegue, na realidade, fazer três tipos possíveis de conversão análogo-digital no Arduino Uno e no Arduino Mega, ou, se vocês preferirem, que eu prefiro, tá? Nos microprocessadores Atmega 328P e Atmega 2560, tá? Que é a conversão simples iniciada pelo usuário, que seria a operação equivalente ao analog read, tá? Só que aqui, né, eu poderia ter a conversão simples de valores únicos ou valores diferenciais. Perfeito? Eu posso ter uma conversão que é disparada por algum evento de acionamento externo. Então, por exemplo, um timer estourou um certo tempo, logo ele dispara para mim uma nova conversão. Tá? Então, eu não... Em suma, tentando traduzir de uma forma melhor, tá, pessoal? Na conversão simples iniciada pelo usuário, eu fiz... Toda conversão que eu fizer, eu tenho que explicitar ela no meu programa. Eu tenho que ter uma chamada, uma função pedindo, por favor, converta um valor, converta de analógico para digital agora, tá? Na conversão disparada por algum evento de acionamento, eu vou criar uma rotina especial, que é essa rotina que eu já chamei para vocês lá de interrupção, tá? Na verdade, não necessariamente. Esquece a interrupção, tá? Eu vou criar toda uma rotina de trabalho onde eu não vou pedir a conversão. A conversão vai ser iniciada automaticamente por mim. Não vou ser eu que vou iniciar o processo de conversão. Vai ser algum dispositivo de hardware que vai iniciar esse procedimento, tá? E eu tenho um terceiro modo que a gente chama de conversão contínua ou conversão costa a costa, que seria o quê? Eu configuro tudo para o meu conversor AD trabalhar, e uma vez que eu começo a fazer o processo de conversão análogo digital, ele terminou uma conversão, ele inicia uma nova. Ele terminou uma conversão, ele inicia uma nova. Ele nunca para de converter. Maravilha? Além desses três modos de conversão, em termos de controle do que vai acontecer na conversão, a gente vai ter duas possíveis soluções. Ou eu acompanho se a conversão foi ou não foi finalizada no meu programa, então eu fico monitorando de alguma maneira se a conversão terminou ou não, ou eu defino aí sim, tá, uma interrupção que é disparada quando a conversão for finalizada.
qualquer que seja o modo aí desses 3 modos que eu acabei de discutir com vocês, qualquer que seja o modo envolvido na operação, tá? Então, em razão desses modos aqui e dessa forma de controle, a gente vai ter que definir algumas coisas a mais, tá? Além do tipo, então, de conversão e forma de controle. Eu vou ter que definir qual é a frequência de operação que o meu conversor AD vai trabalhar, qual entrada que eu vou querer converter, qual faixa de operação do conversor AD eu vou querer trabalhar, e se eu estiver usando aqui o modo de disparo automático, qual vai ser o dispositivo que vai me gerar esse processo de conversão, tá? Eu vou parar por aqui hoje, eu já até passei um pouquinho aí do meu horário, tá? Mas basicamente, pessoal, depois que a gente vai continuar, eu vou definir, vou explicar para vocês aqui como é que funciona o clock do conversor, tá? É circuitinho, como é que a gente faz para controlar, quais são os cuidados, como é que eu trabalho aqui a faixa de excursão do conversor AD, tá? Como é que eu trabalho a seleção do canal, aí vocês vão ver aí que tem inúmeras formas de selecionar, como é que eu seleciono eventual fonte de acionamento, tá? E aí, brincando aqui com vocês, ó, quais são as minhas fontes de acionamento, né? Ou são temporizadores, ou é o modo costa a costa, ou é um comparador aqui analógico, tá? Ou é uma interrupção externa que me diz quando eu tenho que fazer uma conversão. Mas, em suma, eu vou explicar isso para vocês, tá? Vou terminar aqui tratando do processo de conversão como um todo, resultado da conversão, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa, então, uma rotina aqui que faz a conversão, basicamente, do que seria um equivalente ao analog read. Qual é a vantagem aqui, tá, pessoal? Essas rotininhas que eu implementei aqui, elas não têm aquele problema do analog read. Basicamente, aqui eu posso trocar o canal em cada leitura que eu faço, sem ter que esperar, sem ter que desprezar a leitura anterior. Perfeito? Só tem uma exceção a esse caso, que é uma rotina que eu não estou mostrando aqui, que é quando a rotina for fazer a conversão de sinais diferenciais, tá? E eu tenho que observar um critério extra de temporização.